Olá a todos, sejam muito bem-vindos, bem-vindas. Para você que está assistindo essa aula gravada, preparem-se, será maravilhosa! E agora com vocês que estão aqui ao vivo, sejam muito bem-vindos, bem-vindas. Eu sou a professora doutora Silvia Vasconcelos e vamos falar hoje sem medo ou vergonha para apresentar o seu artigo científico. Eu proponho e trago para você uma grande revolução na educação, uma oportunidade do século. Porque eu quero que você saiba que eu tenho um método mais maravilhoso do planeta. Quero que você aprenda aquilo que eu faço e não apenas aquilo que estão aí nos livros, o verdadeiro caminho das pedras. E se você quiser entender um pouco mais na sua vida, que não precisa sentir medo ou vergonha para apresentar o seu artigo científico, seja em uma banca avaliadora de TCC, de monografia, de dissertação de mestrado, de tese de doutoramento, ou até mesmo, queridos, perante um congresso e ter tranquilidade na hora da apresentação, e compreender isso irá fazer com que você tenha desenvoltura, destreza e sinta uma segurança perante as bancas. Isso vai deixar você nas alturas. Vem comigo, que você vai se dar bem. Cola em mim, que você passa de ano. Embarque comigo nessa jornada. O navio já vai zarpar. E como eu sempre digo, trago uma oportunidade de você poder perder esses medos, essa vergonha de fazer uma apresentação, pois um dos seus grandes bloqueios. É agora uma excelente oportunidade. É saber identificar que você pode ser o seu pior inimigo na hora de falar em público, já que você pode ser o seu maior sabotador. E desvendar isso irá fazer com que você comece de verdade a encarar quaisquer coisas que estejam te impedindo de escrever o seu artigo científico e pare de uma vez por todas dessa enrolação, de ficar ali, não sabendo se vai ou não, o que fazer. Essa historinha que você conta para si mesmo. Vamos lá, como eu sempre digo, caderno e caneta nas mãos. Até porque, gente, é uma aula. E a aula deve ser anotada. Tudo direitinho, tintim por tintim. Sobre esse monstro, vamos descobrir juntos como ativar o seu cérebro para ter comandos para combater esse medo e a vergonha de fazer uma excelente apresentação do seu trabalho científico. Pois dessa forma, você consegue se desbloquear e começar a escrever já com a cabeça totalmente liberada para enfrentar todas as fases da sua pesquisa científica. Vamos lá! Então, vamos lá. Esse medo, hoje eu peguei esse tema do medo e da vergonha de falar ali em público, enfrente esse medo. Pois muitos dos meus alunos têm comentado, têm me mandado direct. Profa, eu morro de medo de falar em público. E aí eu tenho uma coisa para contar.
Querido, querida, é um dos maiores medos. Gente, tem mais medo de falar em público do que da morte. Olha isso! É verdade esse bilhete. Pois é, então vamos lá, perca o medo, perca a vergonha de apresentar o seu trabalho científico. E como fazer, profa, aquela apresentação memorável, inesquecível do meu trabalho? Fazer, queridos, uma apresentação de um trabalho científico é uma atividade frequente na vida de todos os alunos, desde o ensino fundamental até o doutorado. É verdade. Então, como eu estava dizendo, ao longo da nossa jornada de estudos, temos que fazer apresentações de seminários, de trabalhos em grupos, de trabalhos para serem apresentados em congressos, em encontros nacionais e estaduais de iniciações científicas, de artigos científicos em disciplinas diversas e, por fim, mas não menos importante, apresentações de defesas desses trabalhos. E quando eu falo de defesas de trabalhos científicos, é analisando como que você vai fazer esta sua apresentação. Queridos, já nesse desenrolar aqui, na altura do campeonato, você já deve ter assistido uma quantidade imensa de apresentações que muitas vezes você fala, nossa, eles tiveram coragem de apresentar isso? Como essa pessoa apresentou isso? Aí você coloca lá, nossa, que feio, que apresentação horrível. E muitas vezes essas apresentações acabam se transformando num tédio. E ali, aquela vergonha alheia que a gente fala, ai, que vergonha alheia! Entre aquelas pobres almas que estão sendo torturadas. Por quê? Porque é uma tortura para a pessoa que não tem uma desenvoltura ou que não treinou para ter essa desenvoltura, enquanto está ali fazendo a apresentação do seu trabalho científico. Você provavelmente deve ter dificuldade em fazer nesse momento, ali você tem dificuldades de fazer uma lista daquilo que as pessoas tiveram problemas na colocação do tema, na forma que estava apresentando. E aí você fala, nossa, não cabe mais esse trabalho. Até quando? Eu não aguento. E, gente, para aquelas pessoas, é uma tortura que não tem fim. E você não precisa passar por isso. É verdade. Por quê? Porque a grande questão é, se já assistimos, e você assistiu também, várias apresentações que deixaram ali aquelas pessoas que estavam fazendo a apresentação de forma desconfortável. Se nós sabemos e você sabe que não devemos fazer isso em uma apresentação, por que continuamos errando? É verdade. E a grande questão é, no decorrer da nossa aula de hoje, você irá encontrar as causas dos principais erros, como combatê-los e como fazer uma apresentação de um trabalho de forma inesquecível, memorável. Para fazer a apresentação de um trabalho inesquecível, memorável, você precisa superar o medo de falar em público. O primeiro passo para fazer uma apresentação de um trabalho inesquecível é entender quais são as causas principais dos erros que são cometidos em uma apresentação. E como eu disse ainda há pouco, o maior deles é realmente o medo
de falar em público. É um tipo específico, queridos, de fobia social. Decorrente do quê? Decorre do medo de um julgamento, o julgamento das outras pessoas, do medo de ser humilhado, do medo de ser ridicularizado em público. Então, é claro que as pessoas dirão, tenho medo, um medo gigantesco. Mas para isso, muitas e muitas vezes, eu ouço que as pessoas têm esse medo tão grande de falar em público. Eu também tenho medo de falar em público. Acha, professora Silvia? Gente, quando eu fui fazer a minha defesa de mestrado, todo o tempo, os meus joelhos ficavam lá, né? No início, eu sempre brinco, os primeiros 5 minutos, depois passa. Depois fica tranquilo. Meus joelhos tremiam, minhas mãos suavam, mas mantém o controle, mantém a pose. Por quê? Isso aconteceu onde, profa? Isso aconteceu na frente do meu orientador e dos outros 2 membros que compunham a minha banca de defesa. Por dentro, principalmente no começo ali, aqueles minutos iniciais, gritava, me tira daqui, acaba logo. Mas, gente, eu trabalhei isso dentro de mim para ir aquietando e dizendo, eu não tenho medo de falar em público, eu não tenho medo de falar em público. E deslanchei. Fui apresentando e tudo tranquilamente. Na tese do meu doutoramento, idem. Todas as vezes que nós vamos apresentar ali um trabalho científico, gente, vai dar aquele friozinho na barriga. Ai, que friozinho na barriga. Antes de começar a apresentação. Mas depois, o medo vai indo embora. Mas como eu sempre digo, o maior medo de falar em público é o número 1 no ranking dos medos, das fobias em si, por causa do julgamento do outro, do nosso semelhante, que muitas vezes não teve coragem de vir aqui colocar a carinha na internet, como a profa teve essa coragem de vir aqui, de ir dar aula, de fazer uma apresentação, uma palestra. Gente, o medo de falar em público é o maior. Supera, inclusive, o medo de morrer. O medo da morte é menor do que o medo de falar em público. Olha, o fim da picada é verdade. É o medo de esquecer alguma coisa que você tem que falar ali, importante, ou o famigerado, deu um branco, e agora? Que faz com que essas pessoas carreguem seus slides com textos quilométricos e realize a leitura ali, linha por linha. Gente, durante toda a apresentação, por favor, eu vou tratar disso hoje também. É o medo da avaliação do seu professor, é o medo da avaliação dos próprios colegas que causa boa parte do nervosismo, que estraga apresentações de trabalho que são muito promissoras, mas deixaram de ser. Por quê? Porque tô nervosa, eu fico nervosa por falar em público e agora o que eu faço? Querido, querida, para superar o medo de falar em público, tenha em mente que esse medo é comum. Todos temos. Todos temos, todos nós temos. Mesmo para pessoas que lecionam todos os dias. Eu leciono todos os dias. Quando eu não estou lecionando na universidade, eu leciono no Instituto Save. E, gente, vai dar o frio na barriga? Vai, mas
os primeiros minutinhos, depois vai embora. Pessoas que estão, sim, acostumadas, e muitas vezes nós ficamos isso. Será que eu vou conseguir, profa, lidar com isso? Querido, querida, observe seus sentimentos durante as apresentações e como você reage a esses sentimentos. Procure entender o que acontece e descobrir em que pontos você pode melhorar. Treine o que vai falar. Em frente ao espelho, grave você falando. Eu preciso saber tudo. Não é saber tudo, mas coloque um esquema mental na sua cabeça para ficar mais fácil, mais claro, na hora que você vai fazer a sua apresentação. À medida que você dominar mais o assunto, você se sentirá mais seguro, mais autoconfiante, e na hora de realizar a apresentação do seu trabalho, vai ser só sucesso, com toda a certeza. Oi, Bárbara, eu fico nervosa, kkk, toda vermelha. Não fica nervosa, por favor. Como eu estava dizendo, treinar antes de falar. Treine, 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 treine. Na frente do espelho é o melhor jeito. Por quê, profa, que é o melhor jeito? Você vê a sua postura, a sua dicção, se você abre muito a boca, gesticula demais. Eu sempre brinco aqui que eu tenho uma síndrome, não é isso? Qual é a minha síndrome? Eu me remexo muito. Pois é, eu não paro quieta, não é isso? Então, eu mexo bastante, sim. Por quê? Porque eu estou acostumada a andar no palco, a andar ali na sala de aula, por entre os alunos, e ficar assim, sentadinha, já viu, né? Olha lá, Flavinha, em público não sei, mas adora falar de todas as formas, Flavinha. Oi, Dudinha, eu sempre era da frente, não tinha um pingo de vergonha na cara, mas agora só pela misericórdia. Eu tenho português com italiano também, né, gente? Aí fala com as mãos. Então, queridos, treine bastante a forma que você gesticula, como que está a sua dicção. E aí, se você tem um namorado, uma namorada, o marido, a esposa, o filho, a mãe, o pai, o irmão, coloca o bichinho ali sentado na sua frente e fala, presta atenção no que eu vou falar. E começa a treinar. E você vai dominar mais o assunto. E você vai se sentir seguro, segura, autoconfiante na hora de apresentar o seu trabalho. Por quê? Porque você treinou bastante. Prepare-se com antecedência. Treine. O treino é tudo. Amores, por que os atletas treinam tanto? Prof, eles treinam lá, vamos colocar os jogadores de futebol. Para fazer a maior quantidade de gols possíveis e imaginar. Isso mesmo, os melhores passes. Treinam lá, chutar na hora do pênalti. Para quem vai fazer uma apresentação, é a mesma coisa. Você precisa treinar para se sentir seguro, segura. E como que eu posso treinar se eu não tenho tudo preparado com antecedência? Não se sentir preparado ou não ter domínio ali com o assunto que você quer expor irá resultar na insegurança, que será muitas e muitas vezes ali transformada de diferentes formas na hora de você apresentar o seu tema. Prestem atenção nisso, ok? Lembre-se também, não é? Que só você sabe como a sua apresentação ela deveria ser, porque foi você que montou. Você sabe melhor que qualquer um. A menos, é claro, que você chame a atenção
ali do seu público, dizendo que, ai, esqueci de falar algo, esqueci de colocar tal coisa. Se você não falar nada em relação a isso durante a sua apresentação, quem estará ouvindo não sabe. Não vai conseguir identificar isso. Encare, meus amores, cada apresentação como uma grande oportunidade para aprimorar as suas habilidades e não como algo que se preocupar intensamente. Pense sempre, como que eu posso fazer uma apresentação de trabalho inesquecível, memorável? Com antecedência. Prepare-se com antecedência. Depois do medo de falar em público, que é o primeiro, é o caso da procrastinação. Na hora de preparar a apresentação, é o segundo maior problema nas apresentações dos trabalhos científicos. É simplesmente impossível preparar ali uma apresentação de trabalho inesquecível, memorável, apenas na noite anterior à apresentação. Não tem como, não existe mágica, não existe milagres nesse sentido. O domínio do trabalho apresentado é fundamental para se ter segurança no momento da apresentação. E para conseguir abordar o tema de uma forma adequada, de uma forma que vai fazer com que o seu trabalho, flua, deslanche a sua apresentação. Ok? Oi, Dudinha, eu truqueira, kkk. Pois é, preste atenção. Então, olha só, pense comigo, faça uma reflexão. Reflita sobre qual mensagem você gostaria de passar com aquela apresentação que você está fazendo. Em qual conclusão você gostaria de chegar? Porque é um trabalho científico. Com esse ponto de chegada aqui na sua cabeça, isso fica muito claro, você constrói ali um roteiro com os pontos e os argumentos necessários para você caminhar durante a sua apresentação até chegar à conclusão. Ah, tá indo para o YouTube? Muito bem, lindona. Seja bem-vinda. Muito bem. Olha só. Um outro ponto primordial é você tirar as dúvidas sobre determinados pontos que para você, às vezes, ainda também não está claro na sua apresentação. Verifique se você possui dificuldade. Dificuldade com o quê, profa? Sei lá, com alguma palavra, algum conceito que você acha que isso aqui pode me travar na hora da minha apresentação. Dê uma atenção ali, toda especial nesse sentido. Acostume-se, com certeza, a agendar ali o preparo da apresentação com pelo menos uma semaninha de antecedência. Assim você tem tempo suficiente para ir amadurecendo as ideias, os seus conceitos, como você vai fazer esta apresentação. Por quê, profa? Porque você será o centro das atenções. Imagine-se lá na cena. Quando eu tenho uma apresentação para fazer, eu fico já me imaginando. Aquela palestra que eu vou dar, como é que eu vou fazer, como eu vou me portar, penso na roupa que eu vou usar, tem que ser uma roupa que me dê ali uma maleabilidade para poder andar no palco. A gente tem que pensar tudo isso. A mesma coisa para você fazer uma apresentação memorável. Uma apresentação que seja ali fantástica. Imagina a cena que você tem que ter na sua cabeça. Gente,
Uma outra questão importante Flavinha, olha só. Você, o apresentador, é a apresentadora. Você não pode dar as costas, ficar de costa ali para o seu público, para os seus avaliadores, ou ler os seus slides. E aí coloca aqueles slides desse tamanho e vai lendo o texto todo. Por favor, não seja este apresentador. Não faça isso, ok? O fato que é importante ressaltar aqui, que a leitura silenciosa com os olhos, o público vai terminar muito mais rápido que você, que vai estar ali fazendo aquela leitura lenta em voz alta, porque o cérebro processa muito mais rápido quando a gente está lendo. Ok? Prestem atenção nisso. Aí é o auge, ler o slide ao fim. Então, mas se você ficar tão nervoso, tão nervosa, você vai ler o slide até o fim. E o que vai acontecer, profa? Enquanto você está lá lendo o slide, sem olhar nos olhos, sem se comunicar com o seu público, aí a plateia já começou a divagar. A plateia já viajou. Quando o apresentador ali, você termina a sua leitura, o público já está pensando, nossa, quanto será que eu vou gastar na minha compra no supermercado? Nossa, tem que pagar tanta conta. Será que o Corinthians vai jogar no fim de semana? Será que é o Palmeiras que ganhou? Está pensando outra coisa. O centro das atenções em uma apresentação é você, é o apresentador. E isso faz com que a atenção tenha que ser constante em você. E não pode ficar ali só. Por quê? Fica cansativo. Os slides são apenas um recurso auxiliar, que você vai colocar figuras, que você vai deixar ali de uma forma para você se seguir ali, se mentorando, se orientando, ok? Então, preste atenção nisso. Ao fazer uma apresentação de trabalho, seria até pouco prático solicitar, por exemplo, que o público imaginasse um gráfico, sei lá, da Bolsa de Valores, um gráfico do Refis. Por quê? Porque o público, muitas vezes, é um público diferenciado, diversificado, e que não vai conseguir acompanhar. Então, ao invés de contar com a criatividade ali da mente do público, nós precisamos usar os recursos visuais e apresentar um gráfico ali num slide. É para isso que vai servir o slide. É para esse tipo de situação que nós vamos usar. Ok? Gente, a profa está falando de uma apresentação de um artigo científico e não de uma aula, que muitas vezes a gente leva os slides, coloca lá, o aluno copia, o aluno pede os slides, uma série de coisas nesse sentido. É diferente, ok? Planeje seus slides para criar aqui aquela organização, um roteiro organizado, de modo que você se sinta seguro, segura, em não esquecer os pontos importantes para fazer a sua apresentação. Os conceitos que você precisa trazer, os gráficos que você precisa apresentar, uma figura de um cérebro, de uma célula-tronco, de um coração, algo nesse sentido. Procure criar slides visuais com layout agradável, arrojado para frente, diferente daqueles outros layouts já batido, antigo, que são disponíveis aí em quaisquer softwares da vida. Pense nisso. Pense também que esses slides é apenas esta organização. Aquela apresentação com a antecedência que você já treinou é super importante.
O resto é tudo por conta da sua apresentação ali, ó, oral, é no gogó, gogó. É assim que a gente consegue. Ao preparar os seus slides, leve em consideração algumas dicas importantes. Primeiro, use pouco texto. Use mais gráficos, seja mais conciso. Por quê? Porque ali os slides é para essa organização e orientação. Então, use no máximo 10 palavras, tá? Use e abuse das imagens com uma boa resolução, porque ver uma imagem ruim, distorcida, não é legal, tá? Porque o restante você vai complementar oralmente. Isso, com certeza, irá evitar que você caia na tentação de ficar ali lendo todos os slides o tempo todo, tá? Uma outra coisa chata que as pessoas acabam se perdendo e que acham interessante são os famosos marcadores. Gente, evite. Profa, mas o que são esses marcadores? Quando você coloca uma palavra, algumas palavras ali importantes, palavras-chave, e você quer colocar, ressaltar ali, por exemplo, e aqui essa parte é super importante, mas aí você faz um M e nas pontas do M em cima e embaixo, você está ressaltando com outra cor, vermelho, verde ali. Como que você queira ali apresentar ali os seus slides? Não faça isso, tá? Por favor. Por quê? Porque fica ruim. Não é uma coisa bacana. Separe os assuntos que você quer tratar. Profa, existe limites para que eu coloque de slide? Não existe um limite de slides para uma apresentação. Use e abuse. E são, no Vasco, gratuitamente. Procure colocar apenas ideias ou gráficos por slides. Pense nisso. Caso seja necessário, as informações, elas podem ser ali fracionadas, divididas em vários slides. Mas outra coisa importante, nada de colocar aquelas letrinhas tão pequenininhas que eu preciso pegar a lupa para ler. Evite usar fontes menores que 28. 24 já é pequeno. Por quê, profa? Gente, essas letras muito pequenininhas ali, é possível que cause um grau de dificuldade em algumas pessoas que não tenha uma visão tão boa. E nós precisamos nos prevenir ali, já de antemão, em relação a isso. Por quê? Porque eu não sei se terei na minha plateia pessoas com alguma dificuldade visual, tá? Então, pense nisso. Tente englobar, colocar todo mundo dentro da sua exposição. Por quê, profa? Porque eu não quero deixar ninguém de fora. Eu quero agregar. E para isso, eu tenho que usar a letra 28, disso para cima. Ok? Oi, Bárbara, sempre amei marca-texto. Marca-texto, minha linda, é uma coisa importante. Eu vou fazer uma aula só a respeito disso. Mas para as apresentações de trabalhos científicos, não é muito legal. Pense nisso, ok? Enfatize durante a sua apresentação o que é importante. Se você tem que apresentar um gráfico, por exemplo, destaque a informação mais relevante que você quer buscar no gráfico, em vez de ficar ali, ó, com aquele laserzinho do PowerPoint colocando ali. Por favor, você não é ali aquele... Como que chama, gente? Ai, me fugiu o nome. O mestre do Jedi ali que fica com aqueles slidezinhos dos marcadores de luz, os raios de luz. Então, por favor,
Não faça isso. Ah, que horror! Eu tinha um professor que fazia isso. Fazer na sala de aula é uma coisa. Até chama uma certa atenção, tal. Mas, amores, fazer durante a apresentação de um artigo científico não é bacana. Pense nisso. Faça, na verdade, os gráficos de uma forma certa. Gráfico de pizza, prefira ali, você vai fazer aquele, eu adoro fazer esse gráfico da pizza, prefiro uma versão ali de 2D, a versão 3D que distorce as imagens, e use apenas ali 2 cores, se for fazer um gráfico de barras, ok? Pense nisso. Aplique a regra dos 3 segundos. Depois de terminar toda a sua apresentação, releia os slides e veja se cada um deles pode ser ali totalmente compreendido em, no máximo, 3 segundos. Regra de ouro em apresentações de trabalho. Nunca, jamais, em hipótese alguma, leia aquilo que está escrito no slide. Isso fará com que você seja ignorado, ignorada, ok? Essa é a regra primordial. Não deveria precisar de explicação para isso. Amores, quem está no YouTube, só um minutinho. Minha equipe técnica está dizendo que está desfocado. Veja se melhorou, ok? O YouTube está desfocado e o Facebook. O Instagram parece que está bom. Ok? Então, vamos lá. Mas se ainda você não estiver ali, querido, querida, convencido, lembre-se que a partir da 4ª série, do ensino fundamental, ninguém mais necessita ou deveria, em tese, é claro, de ajuda para leituras, ok? Por favor, respeite o seu público. Se você quer muito o público, que o público leia ali, que ele interaja, traga impresso e entregue. Distribua ou antes ou após a sua apresentação, tá? Faça uma apresentação inesquecível. Agora que você já se preparou totalmente, vamos a algumas dicas para o momento da apresentação. Não economizar exemplos. Traga os mais variados possíveis e imagináveis. Números não significam muito, a menos que seja ali, né, colocado nesse contexto. Torne os números significativos. Dê exemplos claros que a sua audiência, a sua plateia compreenda. Use do bom humor, não, mas, né, use do bom humor, mas não abuse. Por quê, profa? O humor ajuda a descontrair e desperta a atenção do público sobre as suas apresentações ali, com uma maior duração, apresentações mais demoradas. Mas se você não está acostumado no seu dia a dia a usar do bom humor, não vai soar legal, vai soar artificial e todo mundo vai perceber. E aí não vai dar certo, ok? Atente-se para sua postura. Durante a apresentação, você não se comunica apenas verbalmente, oralmente. Seus gestos, a entonação da sua voz, a sua postura também fazem parte da comunicação. Não utilize, novamente, o laser. Passando ali, não é isso? Eu brinco falando que são aqueles, os cavaleiros de Jedi. Nunca fique de costa para o seu público. Para que você vai dar as costas para o seu público? Que eles estão ali para te aplaudir de pé. Ok? Novamente, durante a apresentação, falhou, errou, não aponte as suas falhas. Nada mais chato no mundo do que alguém ficar se desculpando o tempo. Ai, me desculpa, ai, me desculpa.
Gente, ninguém gosta de apresentador assim. Não chame atenção para suas falhas, pois elas podem passar desapercebido. Fique na sua. Uma outra questão importante é o cuidado com os vícios de linguagem. Os famosos, então, né, e aí, não é legal. Geralmente, são grunhidos que são emitidos ali pelo apresentador. Por quê? Porque ele está pensando, e para ele acessar aquilo no cérebro dele, ele está lá, e a plateia está assim, de boca aberta. Então, por favor, o vício de linguagem também é algo difícil de largar. Muito. Por quê, profa? Porque você se policia no daí a pouco você conseguiu ganhar o né, então, e aí, quer me matar é o tipo assim me mata de todas as formas. Então, você tenta se livrar de um e você pega outro. Presta atenção. Vigilância constante. Queridos, demonstre entusiasmo para o seu público. Por quê, profa? O seu público quer ser surpreendido, não quer tédio. Tédio ele já tem na casa dele todo dia, talvez. Ok? Então, pense no modo que você vai fazer a sua apresentação. Como que você quer? Tente criar ali um momento memorável, inesquecível. É um momento da sua apresentação. E todo mundo, todos, irão falar depois. Nossa, a Flavinha foi fantástica. Nossa, que apresentação. E, gente, toda apresentação ela vai evoluir para uma grande cena quando você está apresentando um trabalho científico. A gente brinca, o auge, o clímax, que coisa boa, não é isso? Pois é, qual será o seu momento memorável, inesquecível da sua apresentação? Planeje o momento previamente e vai evoluindo para levar o seu público para esse momento. Pense nisso, meus queridos. Como vocês sabem, 7h30 eu entro em aula. Já está tudo certo aí? Continuar. A pergunta é: quais são as impressões que você ficou em relação ao seu medo, a sua vergonha de falar em público e também para fazer ali as suas apresentações de trabalhos científicos, seja em congressos, defesas de TCC, monografias, dissertações, tese de doutoramento? Como você se sente agora para começar a estudar e escrever seu artigo científico? Pode me mandar lá nos directs, nas minhas redes, que eu vou te responder tudinho. Comenta lá nos meus posts, nas minhas caixinhas de perguntas. Envie essa aula para os seus colegas que estão precisando de um direcionamento. Meus amores, vamos colaborar. Colabora com a profa, que a profa colabora com você. Eu tenho um grande propósito na minha vida. Eu ajudo pessoas a escreverem os seus artigos científicos de uma forma fácil, clara, com velocidade e com técnica. Se tem que fazer, queridão, queridona, faça. Motivação não é fazer quando se tem vontade. Queridos, gratidão imensa a todos vocês que me acompanham em minhas lives. Eu e toda a minha equipe do Instituto SAV, só temos que agradecê-los. Gratidão. E semana que vem vai começar uma jornada de lives. Preparem-se. Super beijo. Que eu possa ser melhor hoje daquilo que eu fui ontem. Que eu possa ser melhor amanhã daquilo que eu estou sendo hoje. Este é o verdadeiro caminho para a evolução da humanidade. Gratidão. Beijo, lindos.